uma vez, bom dia a todos. Na paz do Senhor Jesus Cristo, vamos neste momento abrir as nossas Bíblias e refletirmos sobre a Palavra de Deus nessa manhã. No domingo passado, nós assim pregamos em primeiro livro dos Reis, capítulo 13, e nós vamos dar continuidade, que eu vim muito carregado no domingo passado para o púlpito, e isso é uma constante aqui na Remanescente Cristã de Filadélfia. Às vezes não conseguimos entregar tudo aquilo que preparamos para entregar em poucos 47 ou 50 minutos. Então nós temos que muitas vezes deixar o conteúdo e parte do que temos a pregar para um próximo domingo. E nesse domingo nós vamos estar ainda dando continuidade no texto de primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do verso 1 até o 11. Por ordem do Senhor veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá, a dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia ele deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se partirá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou. Jeroboão não conseguiu mais recolhê-la. Então o altar se partiu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor, teu Deus, por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: venha comigo e a minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viesse. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Vamos agora no versículo, mesmo capítulo 13, no verso 21. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado: não comas pão nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Que exortação pesada, Pai Santo.
que responsabilidade, que compromisso ao vermos, meu Deus, a tua forma rígida, o teu juízo, Pai Santo, sobre aqueles que desobedecem a tua palavra. O juízo de fogo começará sobre a tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a arrumar a nossa casa, meu Deus, para não sermos surpreendidos, meu Deus, com os teus juízos. O Senhor já disse o que vai fazer com os falsos profetas. O Senhor já disse, Pai Santo, com os que vai acontecer com os falsos mestres. O Senhor já disse, Pai Santo, o que ocorrerá com aqueles que desobedecem a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu suplico pelo poder do Espírito Santo. Me dê forças, Pai Santo, dê forças à remanescente cristã Filadélfia para obedecer a tua palavra, andarmos em conformidade com o teu Espírito, andarmos em espírito e em verdade, andarmos em harmonia com o Espírito Santo, com a tua palavra em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os espíritos imundos contrários à pregação do Evangelho sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, abençoe a remanescente cristã Filadélfia. Abençoe todos aqueles que nos ouvem e assistem pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ilumina, afugenta todo o mal e todas as trevas, e que tua palavra, assim que é suprema, possa ser propagada através da minha voz, dos meus sentidos, em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu não poderia deixar de dar continuidade a esta palavra, visto que ela é muito pesada, as exortações aqui, o que é requerido ao profeta jovem, ao jovem profeta de Judá, é extremamente rigorosa, como assim foi afirmado da oração que fizemos antes da introdução da mensagem. Vemos que os mestres, os profetas de Deus, os pastores, serão réus do mais duro juízo. Lá em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus traz uma exortação fortíssima de que Deus, o Deus Altíssimo, que é Pai, açoita a quem Ele ama. Se nós temos a Deus por Pai, somos filhos por adoção, filhos de Deus por adoção, pela aceitação do Senhor Jesus Cristo. Se somos filhos, não somos bastardos. Temos que acatar aquilo que o Senhor Deus fala para as nossas vidas. Porque o que está em risco, o não obedecermos e negligenciarmos a palavra de Deus, é a nossa salvação. Então Deus não tem o pecador por inocente, e principalmente a nós, que estamos todos os domingos, todos os dias, em contato com a palavra de Deus. Temos que obedecer, temos que constantemente fazer uma varredura das nossas vidas morais, das nossas vidas espirituais, com o intuito de tirar todo o lixo, tirar todo o despojo de idolatria, toda obsessão por coisas desse mundo, e em desprendimento pela obra do Espírito Santo no nosso viver, nós rejeitarmos aquilo que é mal, de sorte que deste mundo nada poderemos levar. O que levaremos tão somente é aquilo que fizemos por meio do Espírito Santo, dos dons espirituais e pelo amor que tivemos em dedicação à causa e à obra do Senhor. Como tratamos no domingo passado, vemos que o rei Jeroboão foi um homem que não deu atenção à revelação particular que lhe foi entregue, uma revelação particular de que lhe foi entregue, de que ele haveria de ser rei sobre as 10 tribos do norte. E vemos que a profecia se cumpriu de forma impecável. Houve o cisma, os pecados de Salomão, de acumular cavalos, riqueza e mulheres, levou Salomão à ostentação, levou Salomão ao afastamento de Deus. E vemos que
isto se implicou o juízo contra o reino de Salomão, que transgrediu a lei e praticou abominações idolátricas, veio se conflagrar no reino do seu filho Roboão. E em 931 a.C. ocorreu o cisma. Foi citado também que do reino de Israel seria agora conduzido por Jeroboão, cuja capital seria futuramente Samaria. Vemos que nesse texto aqui ainda é Siquém. Vemos que haveriam 9 dinastias. Por que houveram 9 dinastias? Porque Jeroboão cometeu pecados abomináveis, que estão relatados aqui no capítulo 12 do livro de Reis. Veja, eu fiz questão de citar que Jeremias faz questão de citar que o rei padrão, a forma de conduzir o reino, a forma de conduzir a gestão seria conforme Davi. E o mau exemplo que se tornou o padrão de mau exemplo foi o rei Jeroboão. Por isso que as dinastias, houveram 9 dinastias no reino norte, porque Jeroboão e todos os reis e as 9 dinastias que assim se sucederam após Jeroboão, as 8 que sucederam após Jeroboão, não puderam obedecer à lei de Moisés e por isso foram dizimados no ano 722 a.C. E o capítulo 12 nos traz uma exortação muito importante que podemos de certa forma correlacionar com a forma de gestão da vida eclesiástica. Se existia um padrão para os reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, hoje, em plena dispensação da graça, também vemos uma forma de procedimento para os reis, juízes, que muitas vezes é desprezada pelo mundo e pelo governo secular, mas que para nós, na gestão eclesiástica, como pastores, mestres, evangelistas, diáconos e servos de Deus, temos que observar a nossa Constituição, as chamadas epístolas pastorais, onde o apóstolo Paulo ali nos ensina, passo a passo, como se dá a escolha dos obreiros, dos diáconos, dos presbíteros, dos pastores, como é a conduta, como deve ser, em quais condições deve estar aquele que vai administrar sobre as coisas de Deus, marido de uma só mulher. Pedro também tece algumas exortações muito veementes lá no capítulo 5 da sua epístola, da sua primeira epístola, né? Não ser de torpe ganância, não explorar as ovelhas, não corromper, não agir com usura, explorando as ovelhas, cientes de que o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda gloriosa, haverá de vir para julgar todos os pastores. Então vemos, tanto nas epístolas pastorais, como na primeira epístola de Pedro, algumas das ordenanças práticas e executivas de como deve ser o exercício das atividades da igreja, das atividades eclesiásticas. E podemos fazer um contraste aqui. Vemos que o rei Jeroboão, quando assumiu, cumpriu-se a profecia do profeta Aías, né, que ele haveria de governar as 10 tribos do norte, houve o cisma em 931, e agora ele no comando das 10 tribos, em especial a tribo de Efraim, que era a mais próspera de todas as tribos, o poder de valor agregado econômico de Jeroboão, que ele teria em mãos, era muito elevado. Então ele, com medo de perder o seu poder, temendo haver uma grande evasão das pessoas que olhariam para ajudar, olhariam para a lei do sacerdócio, dos cultos, das festas que tinham que ser assim realizadas em Jerusalém, temendo perder, que ocorresse uma grande evasão de pessoas das tribos para Jerusalém nas épocas de festa, ele estabeleceu um novo aparelho religioso, ou seja, ele instituiu para quem pagasse um dote, como na época da Igreja Católica, onde pagavam-se indulgências e alguns pecadores até que tinham condições financeiras compravam uma estadia, uma instalação no céu do pós-morte, né? Então ele vendeu franquias do sacerdócio num novo sistema religioso.
Ou seja, ele fez uma readequação da religião em sua época. Isso deixou o nosso Deus extremamente irado. Deus não desencadeará o juízo sem que antes ele tenha ensinado a sua palavra. Deus não desencadeará o juízo sem antes enviar o profeta. Por isso que esse profeta jovem, no capítulo 13, foi para Israel, ali em Siquém, com o intuito, de certa forma, em Betel mais especificamente, né, onde estava ocorrendo ali o culto ao bezerro, né, ele foi exortar a Jeroboão que parasse, fosse uma ruptura, rompesse com esse sistema e voltasse os seus olhos ao Senhor. Algo de muito interessante é que Deus prometeu: se você obedecer a minha lei, se você andar na minha presença, eu vou estabelecer um reino eterno, uma dinastia permanente. Reino eterno foi prometido para Davi, se cumprir em Jesus. Mas uma dinastia permanente para você, Jeroboão, se você obedecer a minha lei. Ele não confiou nessa revelação particular que foi lhe dada. Ele estabeleceu então um novo sistema religioso, concedeu concessões de franquias para sacerdotes para exercerem, e algo mais terrível, né? Quando ele recebe o juízo de Deus aqui do profeta novo, né? Ele fala: peça para esse teu Deus permitir que a minha mão volte ao lugar, o teu Deus. Isso indica que ele já não tinha mais Javé como seu Deus. Ele tinha outros deuses. Nos lembrando da mensagem passada, de onde veio esse novo sistema religioso? Essa nova readequação religiosa que ele estabeleceu em Israel. Veio do período em que ele passou no exílio. No exílio ele aprendeu toda a sorte de paganismo. E ele viu que uma das formas de enriquecimento, de gerar prosperidade, ao cultuar os ídolos, era cultuar o Deus Apis, o Deus cabeça de boi, o Deus bezerro. Em culturas pagãs era muito comum encontrar os reis esculpidos sobre o leão, os reis esculpidos sobre touros, símbolos da fertilidade, do poder, da imponência. E quando fazemos um contraste com a exortação do apóstolo Paulo, sabemos que ídolos são demônios. Nós, seres humanos, muitas vezes não conseguimos entender que não existe ninguém em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Altíssimo. Mas os homens colocam dinheiro, os homens colocam ídolos cujos olhos são esculpidos, ouvidos são também esculpidos, mas não enxerga, não ouve, tem perna esculpida, mas não anda, não adianta. Pode fazer o ídolo de ouro, mas tem que ser transportado, porque o ídolo não se locomove, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então você vai esperar sentado que um ídolo possa salvar você, porque não vai salvar. Então, o sistema, ele olhou para o Egito, se lembrou do seu período de exílio e viu que o Egito era uma terra próspera porque cultuava o Deus Apis, o Deus cabeça de boi. E foi algo terrível, porque quando ele se consolida como rei, para impedir que o povo assim retornasse nos períodos de festas para Jerusalém, ele fez esses ídolos. E algo terrível, né? O povo foi, de certa forma, conduzido e gostou dessa situação, porque eles haviam sido ensinados por muito tempo que eles deveriam, nas festas, nos pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, subir para Jerusalém para celebrar estas principais festas. No tabernáculos eles tinham que ir para onde estava o templo de Salomão. Eles faziam as suas cabanas nas ruas e tinham que ficar ali diante do templo, onde aparecia a presença de Deus. Então aqui dá-se a entender que ele cria no 8º mês. Note que o tabernáculo era comemorado no 7º mês do calendário religioso. Ele estabeleceu no 8º mês, Jeroboão estabeleceu uma nova festa da fertilidade, da prosperidade, visto que também o tabernáculo tinha uma semelhança com as festas da fertilidade. Então ele estabeleceu no 8º mês uma nova festa equiparada, tentando uma paródia da festa dos tabernáculos, né? E cultuando aos bezerros. E aqui eu fico imaginando, porque Deus agiu com tanta fúria
assim impondo com seu poder, transformando o altar em cinzas, a ira que Deus sentiu quando viu novamente o seu povo cultuando bezerros. Nós falamos na mensagem passada acerca de Êxodo 32, quando vemos ali Moisés, Arão, irmão de Moisés, confeccionar também um bezerro para que fosse cultuado estes bezerros. Jeroboão cai no mesmo pecado. Isso entende-se como Ezequiel, o profeta Ezequiel assim disse: o povo de Deus passou 430 anos no Egito condenado à escravidão porque cultuaram os demônios no Egito. Então eles trouxeram essa bagagem do Egito. Por que passamos provas? Por que passamos lutas? Porque muitas vezes para tirar o Egito de dentro de nós, tirar o paganismo de dentro de nós, a necessidade de Deus ferir até com a peste, ferir com a praga, para que o povo possa ver o quanto Deus abomina quando se coloca em nossas vidas ídolos e idolatria. Passamos obsessivamente a amar e adorar outros deuses. Nosso Deus não se agrada disso. Diante de toda esta abominação assim, consolidada, implementada na sociedade das 10 tribos do norte, Deus envia, por ordem do Senhor, um homem de Judá. Então entendemos que a terra ficou contaminada. As 10 tribos do norte, em especial, a região geográfica das 10 tribos do norte ficou amaldiçoada. Lembrou lá do pecado de Adão e Eva? Maldita será a terra por tua causa. Faz uma ponte lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 13, que as coisas malditas se destroem com fogo. E essa terra que contraiu a maldição está reservada para um juízo de fogo. A primeira destruição foi por águas, para tentar purificar. Não purificou. O mal se proliferou mais ainda porque a natureza humana é má. E os descendentes de Noé são maus. Agora a terra será destruída por fogo. As coisas malditas, o anátema se destrói com fogo. Então as 10 tribos do norte, o gado estava tudo contaminado. A lavoura estava contaminada. Por quê? Porque era resultado da adoração aos ídolos, aos deuses pagãos, esotéricos, demoníacos da fertilidade. Por isso um homem santificado, ó, se o sistema sacerdotal estava imundo, estava sujo, estava todo desconfigurado, Deus teve que chamar um lugar onde tinha profeta santo, profeta santificado. O único aparelho sacerdotal que estava funcionando bem eram os levitas, porque Deus os estabeleceu para serem verdadeiros sacerdotes. Então, sacerdote verdadeiro só tinha em Jerusalém, e profetas verdadeiros só existia nessa circunstância em Jerusalém. Deus procurou um profeta em Israel e não encontrou nenhum. Nós vemos aqui nesse capítulo 13 que temos um profeta velho aí. Um profeta velho que já tinha visto tanta coisa, mas ele não abriu a sua boca para falar. Coisa interessante, né? Às vezes nós estamos em certas igrejas, certas denominações, e você está vendo lá que existe uma prática cultural que não condiz com a palavra de Deus. Coisas grandes estão sendo feitas certas, mas coisas pequeninas estão sendo feitas ali, praticadas, que não condiz com as Escrituras. Certas estratégias não encontram legitimidade na palavra de Deus, mas continuam sendo praticadas. E quando a gente vai observar alguns homens que se dizem ter muita unção, que eu tenho unção e fulano não tem unção, um diz que é, um diz que são, né? Não exorta acerca daqueles erros. E alguns apóstolos que se dizem tão santificados, e alguns bispos que se dizem tão santificados, fazem vista grossa como o profeta velho que está sendo citado aqui no capítulo 13. Então é necessário que Deus chame um profeta jovem, santificado, para ir até onde o mal está, onde existe a carência, e cumprir aquilo que Deus quer. Como eu disse, Deus não envia o juízo sem antes mostrar na sua lei o que é certo e o que é errado.
Deus não envia o juízo sem antes enviar os seus evangelistas, os seus profetas, os seus porta-vozes. E esse homem assim foi incumbido. E vemos que esse homem chega lá em Betel, lembrando-se que Betel, habitação de Deus. Agora Betel se tornou a habitação dos demônios do Egito, dos demônios pagãos, dos ídolos, as urgias, as bebedices, semelhantes aos cultos de Dionísio, onde se embriagavam para poderem, de certa forma, canalizar ações demoníacas dos demônios e dos falsos profetas. Era o que ocorria lá. Cadê os profetas para exortarem este pecado? Né? Deus teve que buscar profeta, homem de Deus. E aí vemos que esse profeta, olhando para aquela corrupção, aquele altar dedicado aos demônios, aos ídolos, ele exorta, com certeza, um discurso mostrando, proferindo o sentimento de Deus, da abominação que era aquele altar. E aí ele já pronuncia o juízo, porque, de certa forma, o juízo vem como profecia, porque Deus, na sua onisciência, já sabia que Jeroboão haveria de morrer em condenação. E que Israel não se sustentaria, porque não haveria condição de Israel optar em obedecer à lei de Moisés. Eles falhariam na missão. O reino de Israel haveria de cair em derrocada. Note que ele revela o nome de um grande rei de Judá, o rei Josias, que haveria de promover uma grande reforma religiosa e promover uma caça às bruxas, uma caça a todos os ocultistas esotéricos, para estabelecer no seu governo um governo de paz, um governo de nação de sacerdotes e de adoradores. Note que ele fala do rei Josias como profecia. Veja que ele fala de sacrifício desses que queimam incenso, ou seja, morte, extermínio daqueles que praticam ocultismo. Veja que revelação verdadeira. E neste mesmo instante deu um sinal. O altar foi assim pulverizado. Com certeza se partiu no meio e as cinzas dessa pulverização se derramaram, como se a gente pegasse um pozinho refinado de madeira assim queimada. Veja algo maravilhoso que são os verdadeiros homens de Deus. Eles têm poder de serem, pelo poder de Deus, eles têm poder para assim estar realizando fenômenos sobrenaturais. Você se lembra de Samuel? Quando assim o povo se arrependeu, rasgou as vestes, clamou a libertação e a proteção da opressão que vinha dos filisteus, Samuel intercedeu e o Deus Altíssimo mandou saraivada de trovões no arraial dos filisteus e os filisteus foram derrotados. E no governo de Samuel não trouxeram mais opressão ao povo de Deus. Você se lembra de Elias? Trovões com Samuel, fogo com Elias. Elias subiu ao Carmelo, enfrentou os 900 sacerdotes demoníacos e fogo desceu e consumiu o altar e mostrou quem é o Deus verdadeiro. Não é o Deus Apis, não é o Deus Baal, mas é Javé, o Deus Altíssimo. Aqui veja que esse profeta que não é citado o nome, ele também profere aqui um grande sinal. O altar pagão é assim pulverizado, se torna em cinzas e se derramam as suas cinzas. E aí vemos que aquele rei, Jeroboão, vendo esse sinal, vendo que ele estava desagradando a Deus e que a população poderia se voltar contra ele, ele dá ordem, cala a boca desse profeta. Já notou que é assim que muitos profetas que falam a verdade, que vão contra o sistema, em harmonia com o Espírito Santo, em analogia à palavra de Deus, são perseguidos, são bloqueados, muitas vezes não alcançam nem, de certa forma, voz audível, até mesmo no YouTube, na internet, né? Não são ouvidos. E até dentro da casa de Deus, que às vezes tem profeta que particularmente chega numa pessoa e exorta acerca do erro, e estes são desprezados. Então veja aqui que eles fazem isso até os dias de hoje. Aquele que fala a verdade tem que ser calado, e o rei Jeroboão, nesse exato momento, deu ordem: prendei este homem, com o intuito de exterminá-lo. Prendei João Batista. Vamos matar esse Jesus, porque ele vai acabar com o nosso enriquecimento.
Lembrou de Jesus quando entrou, quando efetuou a segunda purificação do templo? Lá eles faziam atividade cambista, vendiam o Cordeiro Pascual por 5 vezes o valor, né? Já assistiu final Palmeiras e Corinthians, quando os cambistas têm os únicos ingressos para poder entrar dentro do estádio? Os cambistas vendem o valor do ingresso por 5 vezes e o torcedor idólatra paga o preço que for para ver o seu timão, o timão do coração jogando, né? Então imagina toda essa corrupção, era o que acontecia. E quando os sacerdotes, os fariseus e saduceus viram que a sua fonte de renda poderia ser minguada pela presença de Jesus, conspiraram com o intuito de matá-lo. É isso que eles fazem. Prendei-o, matai-o, vamos calar a boca dele, né? Então mandou prender o profeta, e na hora em que ele estendeu a mão para dar ordem, a sua mão ressequiu, a sua mão ficou ereta e o rei não conseguia mais movimentar a sua mão. E aí vemos que o rei ficou assustado porque 2 juízos foram efetuados contra o pecado do rei, contra o pecado do povo, a idolatria do povo e também o egoísmo do rei, porque queria que o povo, seduzir o povo a idolatrar os demônios com medo de perdê-los, para que o povo voltasse para o verdadeiro culto que era realizado em Jerusalém. E aí veja algo muito interessante que ocorre aqui, né? Temos aqui que ele teve a intenção de oferecer uma propina, oferecer um suborno ao profeta, né? Veja aí no capítulo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição e eu te recompensarei. Interessante, né? Todo rei gosta de adulador, né? Todo rei gosta de alguém que concorde com as suas práticas, né? Ele faz algo errado, o povo está lá idiotizado, fazendo todas as coisas erradas, ele obtém lucro daquilo, ele é adorado, ele mantém a sua posição, mantém o seu governo, e assim as pessoas vão, né? Alguns homens que atingem posição vão levando o sistema, né? E é interessante, né, que quem prega o contrário, ele tenta subornar, né? Como o profeta veio falar a vontade de Deus e o que Deus achava acerca daquilo, a posição de Deus, ele vai tentar corromper o caráter. Vai procurar o preço que o profeta tinha para passar para o lado dele. Com certeza existiam muitos profetas que estavam ali envergonhados, depois ficaram até enciumados, né? Deus não me revelou nada disso, que ele estava contrariado com os cultos que estavam sendo praticados aqui, né? Interessante, né? Profeta velho, nunca vendo nada, tanta experiência, né? Já tem cabelo branco, mas não está vendo as coisas erradas. O mal que se infiltrou de forma sutil dentro do sistema religioso, dentro da igreja de Cristo. O mal vem da forma mais sutil, vem da forma mais filantrópica possível. Às vezes você pode achar o pastor Fernando chato, mas eu venho como um atalaia mostrando todas as formas sutis. Se você pegar todas as nossas mensagens, e as nossas mensagens também, os nossos estudos no canal da ITF, você vai ver lá que eu venho mostrando todas as formas sutis e os erros desses falsos líderes em contradição ao que as escrituras dizem. Então tenta comprar o profeta, oferece, qual o teu preço? Quanto você cobra para ser meu profeta? Lembra dos profetas de Acabe? Só falavam vitória. E nós vemos que o sistema religioso hoje está baseado em profetas que só falam vitória. Porque os crentes estão sendo doutrinados, condicionados, alinhados a só quererem ouvir que são vitoriosos, que são conquistadores. Que essa é a forma, é a receita do sucesso para você manter uma igreja grande, para você manter as estruturas de uma empresa gospel. Então a necessidade disso, de você não perder membros. Que já pensou, se você começa a falar a verdade, se você começa a falar a verdade, as ovelhas descobrirem a verdade, elas vão procurar uma igreja que pregue a verdade. E aí você vai perder receita. Quando começa a cair a receita, esses líderes começam a ficar preocupados, né? Então eles tentam subornar, eles querem profetas do triunfalismo, profetas da vitória,
você é conquistador, você é cabeça, você não é cauda. Mesmo que você cometa 171, você cometa algumas transgressões do Código Civil, aí não tem problema, você é cabeça, você é conquistador. Não adianta, não prosperaremos. A igreja não prosperará se estiver utilizando de recursos e formas ilegítimas para se manter. Essa empresa gospel vai cair. Irmãos, não pensa aqui que eu fico desejando que uma igreja com 6 milhões de membros, não vou citar nome pela questão da ética, venha cair por terra, porque existem pequeninos lá que vão desenvolver e num certo estágio serão grandes pregadores, grandes evangelistas. Paulo disse, eu falo, reitero, e eu endosso o que Paulo disse, uns pregam por amor, outros pregam por dinheiro, outros pregam por inveja do meu ministério. O que importa é que Cristo, o Senhor, Jesus Cristo, esteja sendo pregado. O Evangelho está sendo pregado e propagado de forma até muitas vezes ilegítima, irresponsável. Eu conheci um grande evangelista, um grande homem de Deus que primeiramente se converteu numa igreja de Mórmon. Não é? Que coisa interessante. Mas esta é a forma, é o jeito do nosso Deus agir e de atuar em diversos estágios da conversão de um homem. Faz parte do projeto de lapidação dos homens. Veja o que Paulo disse em uma das suas cartas. É bom que haja heresia no meio de vós, porque quando a coisa errada está ali diante da igreja e todos perceberam, o debate e a afirmação das Sagradas Escrituras vai pôr à prova. Fulano, não, vamos usar esta estratégia de evangelismo. Vamos utilizar esta estratégia para encher a igreja. E aí um se levanta, isso não se encontra na palavra de Deus. Surgem os debates, a verdade, a doutrina vai surgir em meio aos debates, e aí nós vamos saber quem é de Deus e quem não é de Deus. Os que agem sobre aquilo que a palavra de Deus assim ordenou, e aqueles, vamos dar uma torcida aqui, vamos fazer 50%. Como diz a gíria do mundo, é a chamada meia boca, né? Meio certo, meio errado, e a gente empurra e no final obtém o resultado. Ou melhor dizendo, né? Estamos obtendo o resultado. Em time que está ganhando, a gente não muda. Nós vemos aqui que Deus queria, o nosso Deus na dispensação da lei, é um Deus que requer exclusividade. E aí você pensa, isso aí só ocorre no Antigo Testamento, essa exclusividade. Não! Nos dias de hoje, o Espírito em que vós habita sente ciúmes. Porque às vezes você tem os cultos de bezerro lá, dos bois, dos touros, né, do Deus Apis, dentro da sua mente, está cheio de Apis, disfarçado, você está cultuando lá. A palavra vem de encontro à tua vida, para você romper com aquilo pelo teu livre-arbítrio, mas você não, você quer viver uma vida de concessões, com esses líderes, com esses ídolos, com essas obsessões, e isso vai conflagrar em mal na tua vida. Ele tentou corromper o profeta jovem, mas veja o que o profeta jovem diz. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desse a metade do teu reino, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Olha, o profeta entendeu a voz de Deus. E ele falou, eu te obedecerei. Saiu de Judá, do reino da Judéia, de Judá, foi até o reino do norte, pregou a palavra de Deus, porque ele entendeu que a terra estava contaminada, o paganismo havia sido implantado, o rei seria enfrentado, porque ele era o responsável por tudo aquilo, o sistema sacerdotal estava corrompido, os profetas, era tudo profeta de Acabe, só falava aquilo que Acabe queria ouvir, né? Olha que coisa interessante, né? Ele disse, nem que você me desse a metade do reino, o reino do meu Deus é maior que o teu reino, Acabe. O reino daquele que me enviou é maior que o teu reino. Você pensa que é grande. Assim como o altar foi dizimado, foi destruído, assim será o teu reino. Foi ou não foi? A profecia se cumpriu. Até mesmo o rei Joás promoveu a reforma religiosa. Então veja que nas coisas grandes esse profeta jovem obedeceu ao Senhor.
Talvez, e às vezes acontece isso conosco, que somos líderes, obreiros da igreja de Cristo, né? Nós nos preocupamos tanto com coisas grandes, porque imaginamos que o diabo é poderoso, ele vai usar coisa grande contra a nossa vida, que às vezes a gente se acha muito forte na fé, né? O elefante, imagina um elefante, né? Se a gente fosse ter medo do elefante, se o elefante fosse carnívoro como um leão, como a gente se prepararia ao ver um elefante, né? Ou talvez ver o boi, né? Eu estava vendo uma aluna aqui do ITF, né? Fazendo carinho na vaquinha. As vaquinhas mansinhas, até se aproxima como os gatinhos para receber carinho, né? Então às vezes a gente se prepara mal para os desafios da vida. Só se prepara para as coisas grandes. E o diabo tem por tática de infiltração as coisas pequenas. É o Demas, que começa na sã doutrina e depois se perverte com as atrações do mundo. É como Nicolau, que era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, dos 7 grandes diáconos, e depois cai no gnosticismo e implanta o nicolaísmo. As abominações que eram praticadas aqui no período do rei Jeroboão. Olha que coisa demoníaca. É tudo gnosticismo, culto aos demônios é gnosticismo. E ele entra de forma sutil, de forma humanitária. Você já notou que as seitas mais diabólicas praticam o humanitarismo? Você já olhou o Rotary Club? Você já olhou para a maçonaria? Você já observou o espiritismo? O kardecismo? O hinduísmo? O budismo? Interessante, né? Eles fazem a caridade, tem discurso de amor, fazem cara de bonzinho. Os maçons do Nobel da Paz dão prêmios aos seus maçons da paz. Um Barack Obama, um Dalai Lama que nunca beijou na boca, nunca fez sexo. Aí todo mundo, mas ele é bonzinho demais. O Papa Francisco, rotariano, maçom, né? Aí as pessoas, mas como ele é caridoso, como diz o comunista lá, o Ed Renekiewicz, o Papa Francisco é um cara legal, meu. E nega a criação, fala que o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar, é de forma sutil, é de forma filantrópica, é com cara de bonzinho que o diabo vem para enganar, né? E esse profeta cumpre a missão e sai daquela terra, começa a sair, não come pão, não bebe água, não aceita suborno, vai por um outro caminho. Imagine que esse homem foi consagrado. Quando ele recebeu a ordem de Deus, ele disse, eu vou em jejum, porque o negócio é grande que eu tenho que enfrentar lá. Eu vou em jejum, vou sem comer, já estava pálido. Aí ele exortou, ficou que nem o pastor Fernando com a voz cansada, sentou debaixo do carvalho para pensar. Poxa, eu devia ter aguentado um pouquinho mais, ter avançado, sair do território de Israel, que era a terra maldita, e de descansar ali na divisa com Judá, já do lado de Judá, né? Aí sentou debaixo da árvore. Aí os filhos dos profetas velhos, né? Que é tudo déspota, né? Tudo gente que adquire poder de um pai que é poderoso e déspota, pecador, né? O poder de um pai corrupto passa para os filhos. Aí os filhos desse profeta velho, que está lá coadunado com todo esse sistema, nunca exorta pecado, só traz mensagem cotonete para o povo que está em pecado, vai lá, ô pai, olha, teve um profeta lá que pregou algo diferente, coisa que você nunca falou para nós. Veio lá e falou da lei, meu, chegou na cara do rei, meu, e falou do pecado, dos ídolos, das abominações que estavam sendo praticadas ali, pai. Aí o velho, é mesmo? Levantou da cadeira. O profeta velho está sempre sentado. Tá vendo o mal entrando e não fala nada. Tá vendo a doutrina estranha entrar na igreja e não fala nada. Tá vendo a irmãzinha cantar um cântico herético e não fala nada. Se eu falar vai perder a igreja, vai cair a receita da igreja. Não fala nada, fica quietinho, né? Aí, preciso conversar com esse velho, preciso fazer um curso de readequação. Preciso fazer um curso de readequação de profeta. Esse menino novo aí deve ter muito para ensinar. Como todos os profetas adequados ao sistema religioso, tá acostumado com as mentirinhas. Tá acostumado com mentirinha. Acostumado com mentirinha. Aí ele já vai em direção ao profeta jovem.
que está lá cansado, no seu jejum, na sua consagração. E ele mente, né? Ele mente, né? Veja no verso 16 aí, profeta velho aí, ó. 16. Ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, não bebas água, nem volte pelo caminho por onde viesse. Mas outro lhe respondeu, ó, o profeta velho fala aí, ó. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta, eu sou profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor. Olha só, hein? O que os falsos profetas fazem, né? Engana. Foi o Senhor que mandou, o Senhor Deus disse que você é cabeça, que você não é cauda. Receba a palavra apostólica. Propaga, profere palavra apostólica. Você é um conquistador, profere mentirinhas, verdades misturadas com mentira, né? Como poderia ser dito, Pedro disse para Jesus, né? O Pedro que confessou que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor, né? E depois, em alguns instantes, ele abriu a brecha para o diabo usar. Note como é que estava o sistema religioso naquela época, e note nos dias de hoje, que canais de comunicação, pessoas que estão dentro da igreja, líderes dentro da igreja, agem tanto para declarar essa palavra, lerem porque já estão acostumados a ler essa palavra, mas também proferem mentiras. Misturam uma mentira conveniente com a verdade para obterem lucro, para se manterem bem na finta. Usou um anjo, né? Imagine quem é esse anjo, hein? Será que é aquele anjo que caiu do céu? Será que é aquele anjo que vai abrir o poço do abismo, né? O pai da mentira, que é aquele que subiu lá como procurador de acusação para derrotar a vida de Jó, destruir a vida de Jó? Será que foi esse anjo, né? E usa o nome do Senhor, né? Senhor, qual Senhor, né? Usou o nome de Deus. Esse profeta aqui é blasfemo. É blasfemo, né? Mas o profeta velho estava mentindo. Veja o que está dizendo aí no final do verso 18. Mas o profeta velho estava mentindo. Não, vamos lá para minha casa comer. Volta para a região, ó. Você ainda não saiu da terra pagã de Israel. Vamos lá para minha casa comer. E ele vai na casa do profeta, senta-se à mesa, come pão, bebe água, ó. Ele deixou a sua fome. Ele deixou coisas mínimas. Uma mentirinha por parte de um enganador. E aí nós vemos que Deus faz algo que nos traz muita perplexidade, né? Quando o profeta jovem, que era um homem de Deus, comeu pão, bebeu água, tinha voltado e estava numa região pagã, ali na casa daquele profeta mentiroso, o Espírito de Deus desceu sobre o profeta velho, mentiroso, e entrega a revelação. Veja no 21. Assim diz o Senhor: porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar em que te havia falado, não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Olha só que revelação. Era muito comum os homens que compravam propriedade, né? Já compravam uma terra grande para poder enterrar todos os filhos. Ou seja, o pai, o avô, todos eram enterrados dentro de casa. Então esse profeta aqui, você não vai ser enterrado em Judá. E não vai ter nem o teu nome registrado, Talvez não foi citado o nome dele aqui, né? Porque eu acabei de citar Samuel, não citei? Ele não invocou o poder de Deus e Deus mandou saraivada de trovões contra os filisteus. Eu não citei aqui Elias, que o fogo desceu